Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a Associação Cearense de Supermercados lançou a escola ACESU, voltada para capacitar e qualificar os profissionais do setor de varejo alimentar e supermercadista cearense. Quem deu mais detalhes foi Merijane Anastácio, coordenadora pedagógica da escola. Confira. Vamos falar um pouco sobre a escola ACESU, né? Foi inaugurada recentemente. Conta pra gente como é que ela vai funcionar. Então, no início do ano eu recebi um desafio muito bacana de Nidovando Pinheiro, presidente da ACESU, juntamente com a Cláudia Novaes, diretora de Recursos Humanos da ACESU, para a gente estruturar uma escola de negócios, desenvolvimento de pessoas. Porque a gente entende que, principalmente nesse pós-pandemia, o mundo necessita cada vez mais de capacitação. Os supermercadistas, eles foram assim grandes heróis no período da pandemia, né? E se aliaram da forma que podiam com a tecnologia, com a estrutura que tinham, mas agora é chegado o momento da gente procurar trabalhar mais e melhor. O varejo teve N mudanças e todos os supermercados precisam acompanhar. A gente sabe que tem alguns que já são mais preparados, outros que ainda estão começando, né, a se estruturar. E a ACESU é esse guarda-chuva que congrega mais de 300 empresas, e são mais de 600 pontos de venda em todo o estado do Ceará. E a escola ACESU pretende o quê? Desenvolver e capacitar essas pessoas que fazem parte dessas empresas. Porque eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o supermercado ele é um verdadeiro curso de administração completo. Tem a área financeira, tem a área de marketing, tem a área de atendimento a cliente, tem a área de gestão de pessoas, tem a área de logística. Então a gente pretende trabalhar nessas linhas. São muitos os desafios, mas a gente acredita que juntos vamos conseguir lograr êxito. E aí, nesse caso, essa escola é mais para fazer capacitação dos colaboradores, dos associados. Quem é o público que pode fazer parte dessa escola e se beneficiar dela? Exatamente, são os associados à ACESU, né? E aqueles que ainda não estão associados, que procurem a ACESU, que vão ser muito bem recebidos e vão ter mais esse benefício. Porque a ACESU já vem com uma tradição de treinamento e desenvolvimento dos seus recursos humanos, das pessoas que trabalham, né, lá há muito tempo. Agora, a escola ACESU veio para potencializar isso. Então, respondendo a sua pergunta, realmente é para aqueles que fazem parte da ACESU, Associação Cearense de Supermercados, com abrangência em todo o Ceará. E aí, quais são os cursos que já estão programados, as capacitações nas áreas, o que a gente já tem aí de novidade para esse ano? Bem, a gente já vai replicar a nova versão do Futura Trends, né? Em breve, a gente tem aí já acontecendo com uma maestria assim fantástica, uma equipe forte que é o grupo de prevenção e perdas. Vamos realizar mais um fórum de prevenção e perdas em supermercados, né? E nas trilhas da escola, as novas trilhas vão iniciar pela área de recursos humanos. Vamos cuidar de quem cuida das pessoas, né? Temos uma trilha também que está sendo construída para a área de marketing, para o desenvolvimento, que inclui bastante mídias digitais, mas também o marketing do ponto de venda. Tem uma outra trilha que é ligada à logística, distribuição de mercadoria, porque o varejo de alimento ele tem crescido tanto para as lojas de vizinhança, como também para os atacarejos, né? Então, a logística de distribuição é um desafio. A gente vai ter uma trilha de desenvolvimento de pessoas nesse caminho. E, sim, algumas palestras para os associados, desenvolvimento de liderança, né? E formação de equipes. Falando um pouco, Merijane, com relação à questão também do cenário, né? Você falou bem com relação à demanda da pandemia, né? Os estabelecimentos com relação ao supermercado foram muito demandados, né? Mudanças foram feitas assim em cima, de uma hora para outra você teve que modificar, entrega, delivery, logística, né? A estoque, pessoal, é muita coisa, né? Assim, foi tudo muito modificado em todas as áreas
no mundo inteiro, mas no supermercado também acredito que tenha sido um pouco mais intensificado, né? Como é que vocês estão trabalhando essas mudanças, coisas que vieram para ficar? O delivery muito forte, né? Sim. A compra online muito forte, né? Que a gente tinha antes, a pessoa ia no supermercado, voltou, que bom que voltou, mas também a gente vê muita gente que continua, né? Fazendo aquela comprinha ali no smartphone, recebendo em casa. Como é que foi adaptar tudo isso? É muito desafiador, porque a gente vê hoje a experiência do cliente, né? A gente pretende estudar na escola ACESU um pouco mais sobre essa experiência do cliente, porque de bairro a bairro muda um pouco, né? De cidade a cidade também muda um pouco. Então, a gente também, outra coisa que a gente tem que estudar, a cultura organizacional. Então, são muitos os desafios, mas hoje os formatos de trabalho também mudaram. Né? A gente precisa preparar os líderes, por exemplo, para eles entenderem que eles não têm mais que ter aquele foco na tarefa, mas tem que ter o foco no resultado. E quem que são as pessoas que trazem os resultados, né? São as equipes ali juntas. Antigamente, a gente via que o líder, ele era elevado ao status de grande herói. E durante essa pandemia e nesse pós-pandemia, quem que foi levado? É levado ao status de herói. Foram as equipes que ficaram no front, né? Então, os formatos de trabalho mudaram, a gente precisa acompanhar isso. Os clientes são multicanais, né? Tem um cliente, como você disse, que pede pelo WhatsApp, mas quer ir buscar direto na loja porque não quer esperar. Aqueles guichês que foram cômodos, né? Você vai lá, apenas pega, já está comprado, já está pago, você apenas vai... Self-checkout também, né? Self-checkout chegou para ficar, mas não está assim encaixando em toda a cultura. A gente tem que ir com cuidado em relação a isso, vendo que cada um se adequa mais, o que é que aquele público quer. Antigamente, o perfil maior do consumidor dentro da loja era o da dona de casa, hoje em dia já mudou. Antigamente, a gente via quanto mais tempo o cliente ficar dentro da loja, mais ele compra. E na pandemia foi o quê? Eles queriam ficar quanto menos tempo, melhor, né? E atualmente, se eu nem tiver que ir lá, melhor. Mas como fazer para aquele cliente não esquecer os itens de compra que ele tem que comprar, mesmo dentro de uns cliques de internet, né? Então, a gente tem que ter isso muito bem desenhado, toda essa trilha do consumidor, os pontos de contato. É uma inteligência artificial que tem que se aliar à inteligência de pessoas, porque o varejo mudou muito, mas uma coisa não muda, né? É o toque humano, o jeito de fazer, o jeito de se aproximar das pessoas e de compreendê-las, compreender esse comportamento do consumidor, que é uma das trilhas que a gente vai estruturar, assim, que está sendo estruturado muito bacana, porque a gente tem uma equipe de professores. Deixa eu falar sobre os professores. A gente quer saber também, das novidades. Né? Porque eu só coordeno a escola ACESU, mas nós temos assim grandes talentos, pessoas que já vêm estudando o varejo e o atacado de alimentos há muito tempo e que estão assim firmes e fortes para contribuir com esse projeto que pretende vir a ser uma universidade corporativa, né? A gente colocou um nome assim de escola, porque cada passo de uma vez, né? Cada passo que a gente vai dando, devagarzinho. Então, começa como a escola ACESU, mas o objetivo é que venha a ser uma universidade corporativa, com cursos customizados e que agregue valor às pessoas e que trabalham nas instituições que compõem a ACESU, mas também que agregue valor aos clientes, que os clientes sintam isso lá na ponta, com um atendimento prestimoso, seja presencial ou seja remoto. Ele também vai, a escola no caso, também vai acompanhar essa tendência de aula online, aula presencial, encontros virtuais ou híbridos, também vai acompanhar isso? Sim, a gente vai estar desenvolvendo uma estrutura de modo que eles aconteçam de forma híbrida, presencial e online. Isso exatamente para poder atender aquele supermercadista que também está distante, né? Que ele não precise, ele pode até vir para alguns cursos, mas
em determinado momento, se ele quer fazer lá da cidade dele, do interior, aonde ele está, ele vai poder acessar. Mirigiane, e falando um pouquinho sobre a ACESU, né? Esse ano de 2023, como é que tem sido para vocês e o que a gente tem de trabalhos e novidades agora para o decorrer do ano? A ACESU tem esses grandes desafios aí, né? Muitas lojas sendo abertas, que a pergunta que o pessoal sempre faz, tem espaço para todo mundo, né? Porque são tantas lojas que estão sendo abertas e inauguradas, mas que bom, né? Quem que ganha com isso? Principalmente é o consumidor. Então a ACESU tem esse desafio de continuar fazendo esse equilíbrio entre as partes, porque você imagina, são todos concorrentes que estão ali unidos, né? Para poder oferecer o melhor serviço, para poder terem melhores resultados também, mas também oferecer melhores serviços. Esse é o grande desafio, é esse equilíbrio aí, né? De essa concatenação, essa associação, esse princípio associativista. Joia, e nesse caso, quem quiser saber mais informações que está assistindo nossa conversa aqui, para que quer anotar como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais, para saber mais detalhes e até se inscrever também. Entre em contato conosco no www.acesu.com.br e a gente vai estar à disposição de vocês. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e uma parceria entre a Formes Engenharia e a Alves Mendes Construções vem impulsionando o mercado imobiliário do Eusébio. Sobre o assunto eu conversei com Ítalo Magalhães, CEO da Formes Engenharia, e Daniel Guilherme, CEO da Alves Mendes Construções. Eles estiveram aqui na TV Otimista. Acompanhe. Vamos falar um pouquinho sobre a história das empresas, né? Com relação à Formes, Ítalo, conta um pouco para a gente essa trajetória. Então, a Formes ela foi criada em 2008. Nessa época, nesse período, a gente fazia prestação de serviço, basicamente. Pegávamos obras comerciais, obras de galpão, algumas obras residenciais também, como casas em Alphaville, obras em geral, reformas pequenas, médias, grandes, fizemos todos os tipos de obra. No total, nós executamos 70 obras comerciais, entre comerciais e residenciais, para terceiros, né, como funciona a prestação de serviço, para depois a gente iniciar na incorporação. E a gente sempre incorporou, desde quando começou a incorporação no Eusébio. Isso começou em 2012, com a aquisição de um terreno para a construção de 16 casas duplex. E nós construímos essas 16 casas duplex em 2012, 2013, finalizamos em 2014. E de lá para cá a gente continuou no ramo de incorporação, construindo sempre casas lá. Esse primeiro empreendimento chamou-se Residencial Premier. Depois a gente fez um empreendimento de 76 casas, já um empreendimento mais robusto, uma quadra inteira, chamado Residencial Belleville. Posteriormente ao Residencial Belleville, nós fizemos 84 casas que estamos finalizando agora, que é o Liberty Exclusive, um empreendimento no Timbu, também no Eusébio. E lançamos agora recentemente o Jazz em parceria com a Alves Mendes. E temos mais 2 lançamentos aí para esse semestre ainda. Então foi uma empresa que nasceu como uma prestadora de serviço, se tornou uma incorporadora. E o Eusébio abraçou a empresa, a gente abraçou o Eusébio e nós nos tornamos ali naturalmente especialistas na região. Então é uma região que a gente gosta muito, que a gente acha que já é um bairro nobre de Fortaleza. A gente acha que a região vai se desenvolver de uma forma muito sustentável, com um urbanismo bem bacana, a gente imagina como é um desenvolvimento bem horizontalizado, a gente imagina que não vai haver tanto engarrafamento, as vias vão ser vias que vão dar conta ali do movimento que haverá. Então é um município que a gente gosta muito também, tem uma integração com a natureza muito bacana e ao mesmo tempo está perto aqui de todas as conveniências necessárias. Praticamente independente, hoje eu diria isso, em termos de conveniências, de trabalho, de shoppings, de supermercados, de entretenimento. Quando eu falo independente hoje eu digo de Fortaleza, mas que o mínimo que precisa ali ainda está em Fortaleza, está tão perto, o acesso tão rápido, que a gente acha um local muito bom de estar participando desse desenvolvimento. Obrigada, Daniel. Agora falando um pouquinho sobre a Alves Mendes, né? Conta agora um pouco sobre a história de vocês também. Vamos lá.
Inicialmente eu entrei no mercado imobiliário como corretor de imóveis, atuava bastante ali na região da Água Fria. Vivi sempre em uma casa horizontal, então a convivência numa casa para mim sempre foi muito importante. O fato de receber amigos, de ter o quintal, né, de ter aquela moradia como um lar, né? E sempre atuando no mercado imobiliário como corretor, sempre gostei de pesquisar bastante, comecei a atuar com terrenos. E por um período da minha vida eu morei em apartamento compacto, né? Para mim foi uma experiência bem diferente que não me agradou muito. E começou a observar esse crescimento do Eusébio, né? A gente começou a atuar bastante como corretor no mercado horizontal das casas. E aí, através das negociações com o terreno, surgiu algumas propostas de construção. A gente fez o primeiro empreendimento em Horizonte, mais voltado para a linha popular, Minha Casa Minha Vida. A gente fez 24 casas em Horizonte e logo em seguida eu fiz um estudo de mercado e acreditei bastante na região da CE 010, aquele polo de crescimento ali onde eu já conheci meu amigo Ítalo. O Ítalo já também atuava na região, a gente adquiriu alguns terrenos lá na região, desenvolveu alguns projetos que foram um sucesso. Primeiro a gente fez um empreendimento com 24 casas, e aí os proprietários de terrenos ao redor foram nos buscando, a gente foi adquirindo, hoje a gente já está com 110 casas construídas no bairro Encantada e está num projeto com mais 324. E sempre troquei informação com o Ítalo, a gente sempre buscou se ajudar, até que um momento a gente encontrou alguns terrenos e decidimos juntar nossas expertises para projetos mais elaborados, né? Hoje a Alves Mendes já entregou 324 unidades, tem mais um bom número em produção e a gente tem buscado trazer o que tem de melhor na Alves Mendes e na Formes para somar força nos nossos novos empreendimentos. O primeiro deles é o Jazz Exclusive, que fica numa região de franca expansão. Nós acreditamos muito no crescimento da CE 010 e o que era expectativa tem se tornado realidade, né? Hoje a gente tem grandes players do mercado lá na região, como a BSPA, como a Montenegro Urbanismo, e nós temos alguns terrenos que estaremos lançando grandes novidades no mercado. Pois é, vocês já deram um pouquinho dessa dica aí da parceria, né? Que vocês já estão há algum tempo nessa parceria também, de fortalecimento, de crescimento, né? Já de expansão também do Eusébio e esse casamento, vocês junto com o Eusébio, né? Como é que tem sido esse momento? Então, tudo ocorreu muito naturalmente, o mais interessante é isso. Eu e o Daniel, a gente tem alguns amigos em comuns e a gente já trocava muita ideia porque a gente se dá muito bem e a gente participando do mercado. E a gente identificou que além das similaridades, nós temos competências que se complementam. A gente até brinca que eu sou engenheiro, corretor, sou engenheiro civil formado. E o Daniel, ele é corretor de formação, né? E a gente brinca que eu sou engenheiro corretor, ele é o corretor engenheiro. Ele é muito bom na parte de obra, gosta muito dessa parte de obra e eu gosto muito da parte comercial. Que então, dá certinho, né? Isso, exatamente. É o casamento ao avesso, digamos assim, né? Então a gente, além dessas competências específicas somadas, né, que se complementam, há muita similaridade com a forma de trabalhar, com a forma de ver o cliente, com a forma de entender que aquilo ali não é simplesmente uma unidade residencial, que aquilo ali vai se tornar um lar. Então isso faz com que a gente imprima muita qualidade, imprima muita energia na busca pela boa qualidade, desde o uso do material até a fiscalização dos serviços, né? O pós-venda também, que é muito importante, dar uma atenção para o cliente. E a gente se identificou muito nisso, sempre pensando em dizer assim, cara, a gente tem que fazer o melhor. Então a gente tem que entregar o nosso melhor. O que importa aqui é a qualidade, o que importa aqui é o cliente estar satisfeito, ele comprar um sonho e receber um sonho. Porque nesse caso, assim, a gente vê o Eusébio crescendo muito, né? E as pessoas estão procurando mais qualidade de vida, né? Convivência mais próxima, né? A gente teve aí a pandemia e veio também a segunda moradia e veio também a questão das pessoas estarem mais tempo nas suas casas, né? Olhar mais para o lar, né? Fazer o lar mesmo um momento de celebração, de harmonia, né? Receber gente querida, né? Estar com a família, enfim, é um momento novo também para a construção civil, né? Sim, nós somos grandes entusiastas do Eusébio e a gente tem observado que você pode ter o segundo lar na sua própria moradia. Você pode ter um deck confortável, você pode ter aquele ambiente de receber pessoas. E esse é o nosso foco, trazer uma casa com
continuidade, não só aquele lá de moradia, o lugar onde a gente guarda nossas coisas, mas o lugar de convivência, né? Ter um bom arborismo, você ter uma fauna, uma flora que isso o Eusébio tem, né? Você acorda com os passarinhos, eu sou um morador do Eusébio, então você acorda com passarinhos, você tem um fluxo de trânsito confortável, então eu sou suspeito para falar porque eu sou um grande fã e apaixonado pelo Eusébio. Estou e muito nesse satisfeito caso de estar também, lá. pois é, nesse caso aí vocês, com esse casamento, essa parceria também agora com o Jazz, né? Conta um pouco pra gente sobre esse empreendimento. Vocês já deram uma dica aí de como é que vai ser, mas conta pra gente um pouco sobre o empreendimento do Jazz. Ah, claro, com muita satisfação que a gente fala do Jazz, né? Foi o nosso primeiro empreendimento em parceria e depois dele já vieram mais 2 que estão para ser lançados aí, então isso mostra como realmente é uma parceria que é muito bacana de ser vivida e construída. E o Jazz, inclusive, esse nome ele tem uma história que a gente estava, nós dois, eu lembro até hoje, a gente estava no escritório do arquiteto e a gente briefou o arquiteto com o que a gente queria e com 48 horas, um tempo bem diferente do que normalmente se gasta, se usa para fazer um projeto, ele me mandou a planta e as imagens e eu falei, cara, esse empreendimento estava inspirado. Em homenagem à tua inspiração, ele vai se chamar Jazz, por enquanto. E Jazz ficou, e assim ficou o nome do empreendimento, é legal porque tem uma história por trás. E ele é realmente uma inspiração para mim. O Jazz ele é um empreendimento de 66 casas duplex, onde 45 unidades ficam numa que a gente chama lá no Eusébio de rua privativa, é uma rua privada que dá acesso só apenas a essas casas. Então tem toda uma atmosfera diferente nessa rua, a gente faz todo o urbanismo da rua, o bloquete, a infraestrutura, toda a parte de energia, de água, tudo fica ao nosso encargo e a gente tenta fazer com muito critério de qualidade, como eu já disse antes. E são casas super integradas, são casas de 144 metros quadrados, com 4 suítes, e como o Daniel disse, é uma moradia que ela já serve de segunda moradia. Ele está muito perto da praia, fica a 10 minutos do Beach Park, 12 minutos da Praia do Futuro, ao mesmo tempo ele fica a 5 minutos do centro do Eusébio. Então você tem condição de ter um lazer privativo dentro da sua casa, com piscina, com churrasqueira, com balcão, com deck completo, varanda gourmet, e uma casa muito bem integrada também, que acolhe você e toda a sua família. Então, além disso, ele tem um diferencial enorme, que ele tem um espaço de convivência comum, privativo para os moradores da rua privativa, com playground, com lounge, com um espaço para caminhadas, com um paisagismo exuberante que já está lá plantado de forma adulta, e além de uma parte de serviço também que é muito importante, que é banheiro, lixeira, vestiário, CPD. Então, a gente entrega o negócio, a solução completa e autônoma para o cliente poder viver muito bem. E aí, nesse caso, também com diversidade de públicos, né? Que a gente vê, tem famílias recém-formadas, famílias que já têm vários filhos, enfim, pessoas que querem morar sozinhas. Então, é uma conversa também para identificar esses públicos, né? Como é que vocês fazem isso? Como é que é esse estudo também? E para poder conseguir, né, conversar com esses públicos, cada um tem o seu, olha, eu tenho um pet place, né, eu tenho um animalzinho de estimação, eu tenho um filho que queria um espaço kids, eu gosto mais de ao ar livre, fazer uma meditação, como é que é isso? Receber os amigos? É um grande diferencial da nossa parceria a proximidade também com o mercado. A gente tem uma interação muito forte com o cliente e o corretor. A gente sempre está junto, ouvindo a demanda do cliente. E a gente constrói o projeto justamente adequando o que a gente tem ouvido. E a gente nota essa necessidade do cliente ter qualidade na sua própria unidade, né? O Eusébio hoje é uma certeza, a gente observa uma migração enorme de um público qualificado, que não quer estar mais preso dentro de um apartamento compacto. E eu posso te dizer que a nossa maior pesquisa é ouvir o mercado, ouvir o corretor, ouvir o cliente e aplicar as melhores práticas. Ok, Daniel, muito obrigada pela sua presença, Ítalo também. Tem mais algum... Quem quiser saber mais informações, vocês já deram um pouquinho do Jazz aí, mas eu sei que tem gente que está interessada em saber como faz para encontrar vocês nas redes sociais, site, também falar um pouco sobre o Jazz, pegar mais informações, como é que faz? Legal, o site da Formes é www.formesengenharia.com.br. Você vai ter acesso à informação dos nossos empreendimentos. Quem preferir rede social também, temos o Instagram da Formes Engenharia, @formesengenharia. E eu acho que aí já vai conseguir falar com a gente de uma forma ou de outra, certo? Aí vai procurar o nosso contato via WhatsApp, nas plataformas vai achar facilmente. Tá, ok. É importante visitar também o nosso endereço, a gente tem um stand bem diferenciado, com muita qualidade, já trazendo um pouquinho do que a gente vai entregar no Jazz. Já para vivenciar, né? Já está sentindo um pouquinho o clima, né? Isso. Então a gente tem todo o prazer de receber colegas corretores, clientes interessados, a gente está sempre lá disponível.
Para encontrar Alves Mendes, você encontra pelo Instagram, @Alves Mendes Construções, e o site www.alvesmendesconstruções.com.br. Ok. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e com investimento de aproximadamente 20 milhões de reais, o grupo italiano Alchimist se prepara para lançar mais um empreendimento no Brasil e fica aqui em Caucaia, no Ceará. Cléa Girão, que é diretora comercial do grupo, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes. Fala um pouco pra gente sobre as ações do grupo, o que a gente tem de novidade. Bastante novidade. O grupo Alchimist esse ano, a gente realmente investiu em várias propostas, né, novas, propostas inovadoras. Trouxemos um pouco do que tem aí mundo afora aqui para o nosso estado do Ceará, iniciando aí com o Beach Club lá em Jericoacoara, né, que a gente já tem lá há 13 anos, que é o Alchimist Beach Club. Nós estamos iniciando agora um anexo do Alchimist Beach Club, que é um anexo que é uma piscina, uma das maiores piscinas do Brasil, que vai ser o Cristal, né, o Cristal mesmo lá do Beach Club, que dentro dessa piscina ela vai ter shows, né, apresentados diariamente, tanto o dia e noite, e a gente vai ter lá vários atrativos, inovações assim incríveis que a gente trouxe de tanto a cultura brasileira quanto a cultura de fora para poder agregar nesse espaço. Fora Jericoacoara, a gente também tem outras coisas para inaugurar esse ano, que é o Beach Club do Cumbuco, que vai ser o nosso primeiro empreendimento no Cumbuco. E também no Cumbuco a gente vai ter uma piscina, como se fosse essa de Jericoacoara, também que é de 6 mil metros quadrados, que vai ter vários atrativos. A gente vai trabalhar com músicas brasileiras, também vamos trazer DJs nacionais e internacionais para fazer shows específicos, mas o Beach Club ele vai funcionar também de segunda a segunda. Outra grande novidade é que o grupo está assim, com vários projetos de parque temáticos, né, em todos os locais que hoje nós temos negócio. O exemplo que esse ano também nós vamos migrar outro grande projeto em Camusim, que na região lá é Guriú, que é próxima a Camusim, né? E lá nós vamos também fazer um parque temático, que aqui é só um spoiler, né? Eu não posso falar muito porque a gente tem que ir soltando aos poucos, mas agora em relação a parques, é isso que a gente tem para falar. E voltando lá para Jericoacoara, nós estamos em construção do primeiro resort, né? Que foi um formato diferenciado que nós trouxemos para dentro do grupo. O grupo investia anteriormente na parte de imóveis também, a parte imobiliária. Nós fizemos o primeiro loteamento há 10 anos em Caucaia, que foi um grande sucesso de vendas e hoje está magnífico lá, que é o Ecoparque Bonneville. E aí recebemos uma proposta assim, um pouco ousada para migrar para a multipropriedade. Iniciamos esse projeto em 2021, vendemos em tempo recorde também. E a gente já está na fase de construção, já vamos entregar esse empreendimento agora em novembro de 2023. Pois é, a gente vê aí esse crescimento do grupo, né, também, e um turismo cada vez mais forte aqui no estado, né? A gente viu agora essa demanda reprimida da pandemia, né? Muita gente querendo curtir, querendo conhecer lugares novos, né? Querendo rever lugares que viu antes, né? Então, assim, é todo um momento novo agora do turismo, né? Bastante novo, assim, foi um momento angustiante para todos, né? Principalmente, assim, para quem vive do turismo, né? Tanto para o empresário, Jorge Bonelli, que é o presidente do grupo, quanto para os colaboradores. Foi um momento, assim, bastante tenso, mas surpreendente. Nós recebemos anualmente lá no nosso Beach Club 300 mil turistas por ano. E cada vez mais as pessoas estão focando em se divertir e na casa própria ou em férias, né, em momentos com família. E por isso que realmente a gente começou a investir nessa parte agora também de multipropriedade, né, tão forte. E sempre agregando parque, lazer, gastronomia, requinte,
Tanto que agora também, eu vou falar aqui outra notícia quentinha, Pode né? trazer. Lá no Beach Club também, por conta do nosso sucesso em multipropriedade, nós somos os pioneiros em multipropriedade lá em Jericoacoara, o presidente do grupo recebeu uma proposta de um grupo suíço, né, para, no caso, usar a nossa marca nesse novo projeto, que é um projeto temático, que agora estou dando aqui a notícia de primeira mão para você. São 10 vilas temáticas dentro de um anexo lá do Beach Club, é o grupo suíço, que se chama, em parceria com o grupo Alquimista, a New Time, que é a empresa que faz as vendas, né, que a gente trabalha esse know-how junto. A gente vai iniciar a comercialização desse novo projeto agora em maio. E esse projeto ele é inovador, porque as pessoas vão poder viver em um dia vários locais do mundo, né? A gente vai ter uma pequena ilha, mini Veneza, mini Paris, mini Grécia, então mini Japão. Então as pessoas lá vão poder conhecer várias vilas, né, dentro de um final de semana. Se a pessoa quiser adquirir uma semana de férias lá, o resto da vida ela também pode comprar, adquirir, como também ela pode só visitar. E aí lá dentro vai ter a parte gastronômica, vai ter a parte de lazer, né, shows, teatros, vai ser realmente uma volta ao mundo em um só dia. As pessoas vão se sentir naquele local. E é completamente inovador, né, o primeiro projeto desse nível no Brasil. A gente está com expectativa super positiva para esse novo projeto, tanto para a geração de emprego, né, oportunidade para as pessoas nativas que moram lá. A gente também traz algumas mãos de obra de fora, especializadas, mas a nossa ideia também é que a gente possa ajudar mais a comunidade, né? A gente tem alguns projetos sociais voltados para as crianças lá e para as famílias também, que a gente, dentro da escola, projetos de vôlei, né? A gente tem assim, alguns projetos realmente voltados para a comunidade e também para o meio ambiente, né? Que eu sempre digo, o turismo inteligente investe no meio ambiente, então a gente está sempre fazendo essa junção, né, junto à comunidade, junto ao meio ambiente, para que a gente possa realmente ter uma parceria duradoura. Pois é, Cléia, você falou, né, deu a deixa, e eu já ia te perguntar com relação a isso, né? Em termos de geração de emprego, a gente vê assim, quando vem um grupo, né, como esse aqui no estado do Ceará, a gente vê não só o incremento do turismo, mas também da imagem do Ceará, né, para fora, para quem está aqui, o quanto isso cresce, né? A gente vê também a questão da geração de empregos, o trabalho que é feito junto às comunidades. E você já tinha citado aí, quais são essas ações que vocês realizam e a importância disso também para essa questão? Então, em relação à geração de emprego, hoje o grupo, num todo, a gente já tem mais de 500 empregados diretos e indiretamente, né? Por exemplo, a piscina que a gente vai inaugurar agora em julho, ela vai gerar mais uns 200 empregos. O Beach Club lá do Cumbuco vai gerar mais outros 200 empregos. E isso eu não estou falando dos parques temáticos, né? Mas creio que até o meio do ano de 2023, o grupo vai ter entre 1.000 e 1.500 empregados. Então, assim, isso vai fomentar tanto para a economia interna, né? Tanto do Cumbuco, quanto de Jericoacoara, quanto do Guriú, lá em Camusim, quanto realmente, assim, para que agregue mais as famílias, né? Que a gente possa ter uma economia familiar melhor. Que a gente realmente se preocupa muito com as pessoas. A gente investe muito na família, nas crianças, no esporte. Nós somos apoiadores aí de vários projetos, né, de pessoas que sonham. A gente outro dia mesmo fez um patrocínio aí de uma criança, a Nicolinha, né, que sonha em ser uma astrônoma. Ela foi para Dubai. Então a gente está sempre abraçando os projetos para que a gente realmente tenha uma visão diferenciada, né, sobre a vida das pessoas, não só empresarialmente, sobre a vida das pessoas, mudar a história das pessoas, né? E acredito também que o trabalho que vocês fazem, né, com relação à conscientização de quem vai, né, porque não basta só você chegar, usufruir, utilizar aquele espaço tão bonito, né, que é Jericoacoara e tudo, mas entender, né, da conscientização também do turista de preservar aquele espaço, de conservar, né, enfim, toda aquela visão também de proteção da natureza. Né? A natureza em primeiro lugar, né, até porque não teria nexo a pessoa ir lá e não ter belezas naturais. Então a gente realmente trabalha muito com a preservação da beleza natural, né, é um cuidado assim que a gente tem dobrado com isso, com o meio ambiente.
E nesse trabalho que vocês estão fazendo, assim, além dessa novidade que você soltou para a gente, como é que vocês avaliam agora para 2023 esse trabalho que vocês estão realizando aqui no estado do Ceará? De muita expectativa, bastante entusiasmo, muito trabalho, mas assim, muito feliz com o resultado, de como as pessoas estão recebendo, e o grupo ele tem crescido assim inacreditável, assim, de uma forma realmente positiva. É o que eu sempre digo, até o que não vem positivo ainda ajuda a gente a crescer, né? Porque é o que eu sempre falo, as críticas a gente tem que receber de forma construtiva mesmo, para a gente se readequar, para a gente melhorar. A gente está aí para aprender, né, também. E é isso, a gente trabalha com pessoas, a gente investe em pessoas, né? O que eu sempre digo, o colaborador principalmente, a gente sempre trata eles como a gente gosta de ser tratado, para que eles nos entreguem mais resultado. E a gente está aí para fazer a diferença, a gente está no caminho, né? Clei, para quem está assistindo, quer saber mais informações sobre vocês, sobre o grupo, como é que faz para conseguir essas informações? Tem o site do grupo, né? Alquimist Group, que é só entrar no site. Tem os Instagrams, quando colocar Alquimist, cada negócio do grupo tem um site diferente, que é para distinguir, e até mesmo a gente colocar o que vai ter lá de versão diária, se vai ter algum atrativo. Então, cada site, cada Instagram tem lá, inclusive as compras de ingresso também a gente faz através do Instagram, do site. A gente tem bastante informações. Quando colocar Alquimist, já vai encontrar alguns meios de comunicação que possa encontrar. A gente fala agora sobre o acesso ao crédito e a alta taxa de juros. Sobre esse cenário, eu conversei com o consultor empresarial Guilherme Pequeno, que esteve aqui na TV Altimista. Acompanhe. Como é que isso está atualmente aqui no Brasil? Por que é tão preocupante? Elaine, esse é um momento e um tema muito importante, está bem em voga. Na verdade, essa é uma temática, se a gente lembrar um pouquinho, desde a época que o Michel Temer assumiu temporariamente, a taxa de juros passou a ser um ponto importante. Se a gente lembrar, Michel Temer assumiu o país pós-crise, né? Aquela crise de 16, 17, e ele queria melhorar os investimentos. Então, ele criou um ambiente onde o empresário pudesse investir. E aí a taxa de juros, quando você tem uma taxa de juros como a atual de 13,75, para que colocar o risco em um negócio se eu tenho uma rentabilidade mínima garantida de 13% ao ano? Porque 13% de retorno, de lucratividade em um negócio não é fácil. Então exige muito esforço, muita estratégia. Então, quando você tem uma taxa de juros alta, você de alguma forma traz os empresários para o mercado financeiro. E o mercado financeiro, quando ele está encharcado de dinheiro, ele desestimula a economia. E aí, dentro dessa temática, eu acredito que o país precisava chegar a esse momento para estabilizar a inflação. Eu sempre digo que entre uma inflação alta e uma taxa de juros alta, ainda é melhor uma taxa de juros um pouco mais robusta. Porque o dinheiro está aplicado, está rendendo, e o empresário, com o rendimento, investe. Porque quem é empresário não vive de renda a vida toda, ele tem uma parte do patrimônio dele em renda. Então, eu acho que a taxa de juros tem esse poder de mexer com o lado político, o lado econômico, o lado social, né? Então, nós estamos com um governo agora que tem uma tendência de mais investimento no social e, obviamente, isso depende da economia mais pujante. E aí, essa defesa, né, da taxa de juros melhor, junto com o Banco Central, eu acho que é válida, a gente só tem que tirar o viés político dela, porque a taxa de juros está assim, porque tinha um risco maior, na minha leitura, de inflação. E aí, a gente falando sobre isso para quem está no dia a dia, né? O quanto isso está impactando na conta familiar, né? No comprar, no fazer o supermercado, no fazer o sonho da casa própria, enfim, o quanto isso está impactando nesse dia a dia das pessoas? Esse impacto no dia a dia das pessoas, não sei se você tem esse sentimento, mas quando a gente vê uma inflação, né, sendo divulgada de 5%, a gente pergunta aonde, né? Porque eu fui comprar o arroz semana passada era X, agora é Y. Gasolina era X, agora é X mais X%. Então, assim, qual é o crédito mais caro do Brasil? É o cartão de crédito. O segundo mais caro é o cheque especial. Por que eles são caros? Porque eles não precisam de aprovação prévia. Então, você está ali, tem uma conta para pagar de R$1.000, você só tem 300, você tem um cheque especial de 2.000, você entra automaticamente em 700 e paga quanto puder. Então, o banco ganha muito dinheiro com isso. Então, como a gente está no momento de começo de ano, onde as contas, mesmo em momentos de boa economia, elas são mais apertadas por causa de IPTU, IPVA, colégio dos meninos, tudo isso. Então, a taxa de juros a 13,75
faz com que a taxa do cartão de crédito e do cheque especial seja maior do que o normal. Elas já são altas. Então isso impacta mais fortemente aonde? Na classe média e na classe média baixa. E aí as famílias de fato se tornam mais endividadas. Então saiu até um mês atrás uma pesquisa da Serasa, né, Experience, dizendo que as famílias, 75% a 79% das famílias estavam endividadas. Não significa que estão devendo, mas que o comprometimento com as parcelas assumidas do orçamento familiar chega a 80%. Taxa de juros alta, menos crédito, mais uso de crédito caro, faz com que as famílias percam poder de renda, que isso faz com que a economia sinta um pouquinho. Pois é, quando você vê assim, né, no dia a dia da população, você tem aquele conta no banco, enfim, aconteceu alguma coisa na família, você teve que comprar um remédio mais caro, você alguém adoeceu da família, enfim, uma conta que não esperava, né, aquele gasto que você não estava esperando. E aí você não conseguiu arcar com aquelas despesas que você já tinha, né? Passa do cheque especial, vai pedir cheque especial, vai pedir cartão de crédito, adiantamento, essa bola de neve toda, mais fácil que vem, porque a partir do momento que você acessa o telefone, você vê lá o valor disponível, né? Aquele valor não é seu, mas aquele valor está disponível para você. E muitas vezes as pessoas, por necessidade ou desespero, enfim, acabam não vendo tanto de juros que vem depois. Tipo, você pede 2.000 e você vai pagar 10, né? Ou vai pagar 8, vai pagar, enfim, algo absurdo pro que você vai pedir, né? Como é que se consegue sair desse vício, né? Desse ciclo vicioso? Que uma vez que aquele dinheiro está lá fácil, se você for pedir para outro local, já tem tanta burocracia, você já está com o nome sujo, enfim, como é que consegue sair disso? Elaine, assim, isso, não conheço a história de outros países, mas nós somos um país muito consumista, né? Porque a gente era um país de terceiro mundo, evoluímos com uma economia mais robusta e tivemos acesso à tecnologia, depois da década de 90, carro, tecnologia, imóveis mais sofisticados, né? E o consumismo sem uma preparação de gestão econômica financeira pessoal forte, ele impacta muito. Então, se eu pudesse dar uma dica para você nunca pegue dinheiro emprestado para comprar bens de luxo, porque bens de luxo você tem quando está sobrando. Para bens de necessidade, se for o caso, faça. Então, se você pegou um dinheiro no cheque especial ou no cartão de crédito para comprar algo e você não está conseguindo pagar o principal do cartão de crédito, é mais barato você ir no banco, pegar uma linha de crédito em 24 vezes e pagar o cartão de crédito. Porque você vai pegar uma linha de crédito em 24 vezes a 2% ao mês no banco. Já o cartão de crédito você vai pagar 12% ao mês. Então, se você tem um cartão de 1.000 e pagou 500, você vai pagar 500 a 12%. Se você pegar 1.000 a 2%, em 4 meses você paga o cartão e consegue, teoricamente, pagar a parcela. Então, a gente precisa investir em gestão econômica financeira pessoal, em educar as pessoas, tá? Então, a regra é, se você não consegue pagar seu endividamento no cartão de crédito cheque especial, busque crédito tradicional no banco com 24, 36 meses, porque vai ser mais barato. Aí você troca uma dívida cara no curto prazo por uma dívida mais barata no longo prazo. Só que você precisa se organizar para que daqui a 24 meses você não tenha que pegar outro empréstimo para pagar o primeiro. Então você vai precisar fazer uma economia em casa. Aí vem as dicas, né, de você separar o que é despesa fixa, do que é despesa variável, o que são os gastos que você não pode abrir mão, que é colégio, saúde, farmácia, e ter um pouquinho de reserva para os momentos que a gente sai um pouquinho. Então, mês passado, a gente estava com muitos sintomas gripais, então você vai no otorrino, ele passa um antibiótico, isso está fora da conta. Então você precisa ter um pouquinho de reserva para fazer jus a essas pequenas despesas, às vezes é a batida de um carro, né? Às vezes é a manutenção do carro de última hora, a troca dos pneus. Então as famílias precisam se organizar em termos pessoais para poder ter uma boa gestão financeira. Guilherme, aí você fala um ponto importante, né, de educação financeira e de organização, né? A gente vê uma cultura, né, que não pensa muito nisso, né? Que a gente vê assim, principalmente cultura consumista, né? Isso. E de gerações anteriores, que assim, meu pai não se sacrificava, a gente não teve, agora eu tenho condição e então eu vou fazer. Então tem todo um cuidado que você tem que ter, né? Uma educação mesmo financeira forte. Como é que a gente consegue passar isso para os filhos também, né? Uma vez que a gente também não está educado, já não passou por essa educação, né? Chega um momento que a gente precisa também se educar e educar os filhos. Precisa, nesse caso, a escola também está junto, né? A sociedade como um todo precisa olhar e os órgãos públicos, enfim, né? Até algumas empresas privadas voltadas para crédito, dá essa educação financeira também? Essa cultura começou a mudar. Nos últimos 5 anos, os colégios já têm algumas oficinas hoje de gestão financeira pessoal,
Os próprios bancos, né? Eles têm alguns conteúdos, né? Em YouTube, em ferramentas, em podcasts para gerar essa consciência. Mas eu acho que a gente, como pai, a gente precisa entender de que a melhor forma de sensibilizar alguém é mostrando a dor que você está sentindo. Então, se você tem a ideia de construir o orçamento familiar em conjunto, né, de criar aquela cultura da mesada, né, de economia, você vai dando o exemplo, por mais que você não tenha tido esse exemplo. Porque a tendência é que a gente viva muito mais que nossos pais, a medicina está avançando para isso. A tendência é que a gente demore mais tempo para se aposentar, porque senão a Previdência não suporta. E a tendência é que a gente tenha que ter mais de uma fonte de renda para suportar as despesas da família. Porque 2 colégios, 2 esportes, 2 cursos de inglês, mais lazer de 2 filhos, a gente sabe quanto custa isso no orçamento, né? E ao mesmo tempo, a gente pode também começar a trocar alguns momentos de lazer mais tradicionais por outros mais românticos, né? Então, assim, uma caminhada na beira-mar no sábado de manhã é muito agradável. Uma caminhada na beira-mar no final da tarde, você tomar um sorvete, é muito agradável. E com certeza você gasta menos do que num restaurante. Então você tem como equilibrar isso. Então é importante que a gente entenda de que o dinheiro é finito e que o tempo de fazer dinheiro é finito. A gente só tem 24 horas. Então a gente precisa equilibrar a receita com o tempo de trabalho, com o investimento e com as despesas. E hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Você ter acesso ao dinheiro. A gente vê, por exemplo, cada vez mais a gente tem condições de abrir um crédito, um cartão de crédito virtual, né? Aparecem vários. Pelo celular você já colocou lá e influencers também estão dizendo, olha, acesse nesse link que é muito fácil, é só clicar, né? Isso. E aí você já consegue um crédito aprovado sem precisar de renda nem nada e você vai ver que, poxa, esse dinheiro para mim, né? Mas esse dinheiro não é seu, né? Essa ideia de que aquele crédito é da pessoa, na verdade não é, né? E como é que a gente tentar trabalhar isso, uma vez que toda a publicidade está dizendo o contrário, né? E todos os dias, quando a gente usa as redes sociais, a gente usa o celular, os smartphones, eles estão dizendo o contrário. Estão dizendo para a gente consumir, para a gente criar crédito, abrir cartão de crédito. É difícil, né? A inteligência artificial do Instagram é para impulsionar quem paga, né? É difícil. Então você abre seu feed do Instagram, você tem muita propaganda, né, de itens de consumo. É assim, eu sempre digo que a nossa vida tem que... A gente planta o que colhe, né? A gente colhe o que planta, na verdade, né? Então a gente precisa entender, se eu quero ter uma condição financeira na média idade, né, mais estabilizada, eu tenho que abrir mão de alguns supérfluos, né? Não é você viver sem prazer. Mas por que o prazer tem que vir de uma viagem de 15 dias na Europa? Por que em algum momento o prazer não pode ser viajar para o Cumbuco e passar um final de semana, né? Então você tem que equilibrar. O importante é que você tenha noção do custo do dinheiro. Então, o dinheiro, quanto mais fácil, geralmente mais caro é. Então, crédito instantâneo, ele é mais caro por quê? Porque o banco não te mediu o teu risco. Ele te deu um limite para você utilizar. Então, você tem que ter muita certeza de para que está usando isso. De novo, vou reforçar. Não pegue dinheiro em banco para comprar itens de luxo. Porque luxo você compra quando está sobrando. Se você precisar pegar dinheiro, é sinal de que você está fazendo a vontade pessoal, além da sua necessidade financeira. Então a gente tem que estar equilibrando isso. Mas tudo isso, né, ela reflete na economia, reflete nas pessoas, nas famílias. E esse círculo, se não for virtuoso, se a família não faz poupança, ela não compra a casa própria, ela vive de renda, de aluguel. Se a família não faz poupança, ela não reforma a casa própria. Isso impacta no varejo de construção, que impacta na geração de empregos, que impacta na geração de impostos, que impacta no investimento do governo. E tudo isso, em algum momento, se não tiver equilibrado, vai impactar na economia Brasil e mundo, Ceará e da nossa cidade. Está tudo interligado, né? Tudo interligado. E nesse caso, você falou das pessoas cada vez mais envelhecendo, né? Elas estão pensando, já tem mudado isso também, de se guardar um dinheiro, de se pensar no futuro mais para frente? Essa mudança tem acontecido? Essa pesquisa eu não tenho, não sei nem se tem alguma pesquisa falando disso, mas eu me preocupo muito com a questão do crédito consignado em folha, né? Sim. A gente viu aí, até o governo tentou baixar essa taxa de juros e os bancos rejeitaram. Por quê? Porque ali você tem risco zero para o banco, mas o que é que acontece? Em algumas pessoas que eu conheço, que são aposentadas, que pegam crédito em folha, geralmente não pegam para ele, pegam para ajudar os filhos. Isso. Então a família não está conseguindo mais manter o padrão de vida e aquele patriarca da família não quer deixar os netos desamparados,
na questão dos filhos e assume um crédito. Mas ele é muito caro para o risco que ele tem. Só que ele é instantâneo. É aderir na plataforma e aí você acredita que daqui a 2, 3 meses vai conseguir pagar e aquele seu filho não conseguiu se recolocar ou se recolocou com uma posição financeira menor e você não quer tirar o filho do esporte, o neto do esporte, não quer deixar e aí você vai assumindo aquilo. E aí toda a família termina entrando, tá? Então, infelizmente, eu acho que essa cultura de crédito fácil do Brasil disponível faz com que a gente não busque educação financeira, tá? Então, nesse aspecto da pessoa mais idosa com a consciência, eu acho que está mais difícil, porque ela não foi criada assim, ela não tem esse hábito de gerir bem o financeiro e ele não quer deixar desamparado os filhos e os netos. Ele termina se endividando em nome da família. E fora os golpes que acontecem muito, né, com relação a essas pessoas vulneráveis de fato, né? Eu tenho assistido alguns podcasts essa semana, em virtude de um curso que eu vou fazer de formação de conselheiros, e impressionante. Não é se você vai ter um ataque cibernético, é quando você vai ter, ou na pessoa física ou na jurídica. Então, por quê? Porque enquanto a gente está pensando em produzir, tem gente pensando em utilizar as plataformas digitais, os links, né? Quase toda semana chega uma mensagem para mim. Você, cliente do Banco do Brasil, tem uma conta que você está atrasada, clique para saber mais. Ainda bem que eu não tenho conta do Banco do Brasil, então eu já deleto. Né? Então, mas quantas mensagens daquelas chegam para quantas pessoas, né? E se a pessoa não atenta para isso, ela pode clicar e ali ter os dados roubados, né? Então, essa questão do ataque cibernético para roubar dados pessoais, para fazer crédito, também é um outro risco que a gente está passando. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.